Está entrando no ar o programa Obras de Pedro de Camargo. Produção e apresentação Moisés Santos. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, eu sou Moisés Santos, este é o programa Obras de Pedro de Camargo. Estamos juntos estudando o Evangelho de Jesus, meu caro ouvinte, buscando suas diretrizes maiores, seus ensinamentos, à luz do entendimento do Evangelho de Jesus, com base na doutrina espírita. E para nos ajudar, continuamos estudando a obra Nas Pegadas do Mestre. O autor é Pedro de Camargo, editora da Federação Espírita Brasileira. Hoje vamos estudar o capítulo Lázaro e o Rico. E Pedro de Camargo inicia o capítulo mencionando a parábola do mal rico, dizendo: havia um homem rico, vestido de púrpura e linho, que se banqueteava esplendidamente todos os dias. Havia também um mendigo, por nome Lázaro, todo coberto de chagas, que costumava deitar-se à sua porta, desejando fartar-se das migalhas que de tão alta mesa caíam, mas ninguém lhe as dava, e os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Sucedeu morrer este mendigo. Vieram os anjos e levaram-no ao seio de Abraão. Morreu também o rico, e foi sepultado no Hades. E achando-se em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro em seu seio. E gritando disse: Pai Abraão, compadece de mim, manda Lázaro que, molhando a ponta do seu dedo, venha refrigerar-me a língua, pois sou atormentado nestas chamas. Respondeu Abraão: Filho, lembra-te do passado, quando gozavas teus bens, enquanto que Lázaro não tinha senão males e dores. Por isso está ele consolado, e tu em tormentos. Demais, entre nós e vós, medeia um abismo. Os de cá não podem transpô-lo, passando para lá, nem os de lá podem fazê-lo, transportando-se para cá. Disse então o rico: Eu te rogo nesse caso, que o mandes à casa de meu pai, onde tenho 5 irmãos, a fim de que os advirta, para não suceder virem eles também parar neste lugar de tormentos. Retorquiu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas objetou o rico: Se lhes falar algum dentre os mortos, eles atenderão, mudando de caminho. Não creais, contestou Abraão, se eles não aceitam as Escrituras, tampouco se persuadirão pela voz dos mortos. Evangelho de Jesus, segundo Lucas, capítulo 16, versículos 19 a 31. E Pedro de Camargo vai abordar especificamente dessa parábola os extremos das condições sociais, dizendo: vemos representados nesta parábola os 2 extremos, opulência e miséria. Ricos e pobres são espíritos em provação. A indigência é uma prova dura. A riqueza é uma prova perigosa. É mais fácil vencer nas privações e no infortúnio que no fausto e nas grandezas. Por isso Lázaro venceu e o rico sucumbiu. Então Pedro de Camargo já está se referindo aos excessos da matéria, à posse do que não é necessário, o culto às sensações e ao materialismo, que
porque estabelece toda essa prova perigosa que constitui a riqueza, enquanto que a privação pode gerar outros recursos morais. Quando ele diz: a pobreza gera certas virtudes, como a paciência, a humildade e a fé. Daí as probabilidades de êxito. A riqueza oblitera os sentimentos, desenvolve o egoísmo, acirra o orgulho, tornando o homem licencioso. Licencioso, meu caro ouvinte, significa que abusa da liberdade, amigo de bebedices e deleites. Daí a origem das falências. A pobreza revigora o caráter, espiritualiza. Os grandes cabedais entibiam, afrouxam a vontade e animalizam a criatura. Ou seja, os excessos das posses dos recursos materiais tornam o homem sem juízo e faz com que se acomode nesta mesma matéria e passa a sentir-se mais na condição carnal do que espiritual, animalizando-se. Vamos buscar as diretrizes libertadoras na doutrina espírita. Diretrizes libertadoras. O Livro dos Espíritos, em sua terceira parte, da Lei de Igualdade, o item As Provas de Riqueza e de Miséria. Kardec realizou as perguntas 814 a 816, perguntando então: por que Deus a uns concedeu as riquezas e o poder e a outros a miséria? Ao que os espíritos superiores responderam: para experimentá-los de modos diferentes. Além disso, como sabeis, essas provas foram escolhidas pelos próprios espíritos, que nelas, entretanto, sucumbem com frequência. Então nós somos os artífices do próprio destino, meu caro ouvinte. Fazemos essa escolha do gênero de provas do qual vamos assumir da encarnação. Questão 815. Qual das duas provas é mais terrível para o homem? A da desgraça ou a da riqueza? Respondem os espíritos: são-no tanto uma quanto outra. A miséria provoca as queixas contra a providência. A riqueza incita a todos os excessos. Questão 816. Estando o rico sujeito a maiores tentações, também não dispõe, por outro lado, de mais meios de fazer o bem? Mas é justamente o que nem sempre faz. Torna-se egoísta, orgulhoso e insaciável. Com a riqueza, suas necessidades aumentam, e ele nunca julga possuir o bastante para si unicamente. E vem o comentário de Allan Kardec: a alta posição do homem neste mundo e o ter autoridade sobre os seus semelhantes são provas tão grandes e tão escorregadias como a desgraça, porque quanto mais rico e poderoso é ele, tanto mais obrigações tem que cumprir, e tanto mais abundantes são os meios de que dispõe para fazer o bem e o mal. Deus experimenta o pobre pela resignação e o rico pelo emprego que dá aos seus bens e ao seu poder. A riqueza e o poder fazem nascer todas as paixões que nos prendem à matéria e nos afastam da perfeição espiritual. Por isso foi que Jesus disse: em verdade vos digo que mais fácil é passar um camelo por um fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Mateus capítulo 19, versículo 24. Lembrando, meu caro ouvinte, que nessa passagem do Evangelho, camelo pode ser um animal ou um tipo de cordão muito grosso que não passa por uma agulha ou objeto, mas também fundo de agulha
é conhecido como passagens por entre os montes em que é necessário arriar o camelo até o chão para arrastá-lo, e é muito difícil, o animal não aceita passar por um local. Então os viajantes têm que dar longas voltas em torno dos montes quando faziam as grandes viagens por terra. E assim Jesus compara a dificuldade de ambas as situações, comparando a situação do rico na sua dificuldade de vencer esta prova. E Pedro de Camargo continua dizendo: é o que nos ensinam as duas personagens que figuram nesta parábola. Os espíritos são submetidos a provas por vários motivos que redundam sempre em benefício dos mesmos. Letra A. Para se conhecerem, descobrindo as falhas do caráter, isto é, as qualidades a conquistar e os defeitos a corrigir. Letra B. Para desenvolver as energias latentes e os atributos de que são dotados, especialmente o da vontade. E letra C. Para terem oportunidade de ascender na senda do progresso, galgando planos elevados. Lázaro fortificou-se na dor, resistiu, venceu, subiu. O mesmo rico, apesar de sucumbir, tirou sérios proveitos da própria queda. Acordou para a realidade, arrependeu-se, humilhou-se e mostrou interesse pela sorte dos irmãos. Numa palavra, as cordas de seus sentimentos despertaram. Ele viu Lázaro, não viu os demais. Certamente não era Lázaro o único habitante da celestial mansão, mas cumpria que o rico visse, porque fora sobre ele que incidira a dureza do seu coração. O algoz deve ver e reconhecer sua vítima. Então, meu caro ouvinte, é nessa circunstância que o rico se preocupa a informar os seus irmãos encarnados na Terra, mas é orientado de que se as pessoas que lá estão não abordam, não aceitam, não possuem fé, não têm a concepção da alma como vida e de imortalidade, para aceitar os próprios encarnados que estão orientando, também não vão aceitar as comunicações espirituais. Mas de modo algum, a comunicabilidade aqui está sendo negada ou sendo impedida, porque ela é um recurso, a mediunidade é uma pedagogia de recuperação, de ensino, de apropriação de valores morais que com Jesus estabelece auxílio aos desencarnados. Vamos continuar estudando o capítulo Lázaro e o Rico já no próximo bloco. Participe do programa Obras de Pedro de Camargo enviando sua mensagem, dúvida ou sugestão pelo e-mail opg@radioriodejaneiro.am.br ou pelo WhatsApp da Rádio Rio de Janeiro 984867633 aos cuidados de Moisés Santos. Voltamos a apresentar o programa Obras de Pedro de Camargo. Produção e apresentação Moisés Santos. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, voltamos agora para o segundo bloco do nosso programa de hoje, que você já sabe, estamos estudando a obra Nas Pegadas do Mestre, o autor é Pedro de Camargo, a editora da Federação Espírita Brasileira. Hoje estamos estudando o capítulo Lázaro e o Rico. É a parábola do mal rico, em que o rico esbanjava recursos, se apropriava mais do que necessitava, e Lázaro era pobre e buscava as migalhas que caíam da mesa lauta do rico. E então ambos desencarnam. Primeiro desencarna Lázaro e vai ao céu, sobe porque resignado, porque desenvolveu a humildade, a paciência e não se revoltou diante da sua condição e aproveitou para espiritualizar-se. Enquanto que o rico, mesmo no plano espiritual, viu as outras dimensões, mesmo vendo o próprio Lázaro, não podia alçar voo mais alto, porque seu perispírito mais denso, porque sua estrutura mais grosseira nos interesses materiais, o deixaram vinculado às necessidades ainda da terra.
portanto não podia estar no mesmo lugar espiritual que Lázaro ao desencarnar. E Pedro de Camargo vai explicar justamente os efeitos de nosso proceder durante a existência atual vão refletir-se na outra vida. O rico banqueteava-se, ria, folgava. Lázaro gemia, chorava resignadamente. Vem a morte e a ambos arrebata, porque a morte é inexorável. O corpo para o túmulo, a alma para o juízo. A consciência é a faculdade que o espírito possui de refletir sobre si mesmo à luz da divina justiça. Cada um traz consigo o seu juiz. Exatamente isso, meu caro ouvinte. Nós somos juízes e somos também réus em causa própria. Por isso, o rico se viu envolvido nas chamas devoradoras do remorso, enquanto que Lázaro fruía o repouso do justo, pois tinha consciência tranquila. Semelhantes condições, fruto e consequência de causas opostas, não podiam confundir-se, eram bem distintas. Daí o dizer de Abraão: entre nós medeia um abismo. O que significa esse abismo, meu caro ouvinte? O abismo é de ordem moral, visto como Abraão e o rico se viam e conversavam, ou seja, estavam no mesmo plano, mas não tinham como passar para a dimensão do mais elevado. Para o espírito culpado ou falido se reabilitar, não basta o arrependimento, que é o primeiro passo a dar. É necessária a reparação. Então, é arrependimento, reparação e prova, para então provarmos que estamos realmente estabelecidos na convicção. Portanto, o rico não podia ser atendido em seu pedido. No caso, cumprir-lhe reencarnar, cumprir-lhe voltar à terra e reparar o mal. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. O Pai perdoa, o Filho perdoa, mas o Espírito Santo não perdoa. A consciência exige que se esgote o cálice do pecado. Só se apaga de toda a lembrança dolorosa do mal praticado, depois de substituída pela reminiscência grata e suave do bem. Eis o que se infere das palavras de Abraão: os daqui não passam para lá, nem os de lá passam para cá. Vamos retirar este véu. Retirando o véu. A passagem do Evangelho de Jesus, segundo Mateus, capítulo 12, versículo 31. O Pai perdoa, o Filho perdoa, mas o Espírito Santo não perdoa. Segundo o Espiritismo, o Espírito Santo representa a condição moral de elevação do espírito. Portanto, seu caráter moral desenvolvido torna-se incompatível a permanência nas esferas superiores do mundo espiritual. Pois, meu caro ouvinte, a evolução ela é individual e a educação que estabelecemos para os nossos espíritos enquanto estamos a caminho na Terra pode ser de escravização da matéria quando assim procedemos, buscando viver exclusivamente em função da matéria, sendo mais carnais que espirituais. Isso torna o perispírito mais grosseiro, mais denso, e as suas vibrações permanecem ligadas às necessidades da Terra. E mesmo desencarnando, nós estabelecemos esse vínculo. Então o espírito não consegue se elevar para as colônias espirituais, para os estados mais sutis do espírito, em regiões mais elevadas e superiores. Enquanto que a resignação, a humildade, o trabalho do bem, a libertação do mal, quando o espírito vive se libertando enquanto está vivendo, treinando o desapego, experimentando recursos de aprendizado diante da dor com resignação, buscando sempre a caridade,
a oração e a ocupação voluntária do bem, então vamos desenvolvendo na consciência, no espírito, e o perispírito então torna-se mais leve, menos grosseiro, o que permite alçar voos mais altos. Então, meu caro ouvinte, por isso que Lázaro estava numa posição no mundo espiritual diferente da do rico, que não tinha consciência do exercício da prova que realizava, esbanjando a matéria, se ocupando com os excessos. Aí está o problema, os excessos. E Pedro de Camargo vai concluir dizendo que os anjos inspiram os homens quando eles se põem em condições de os receber. Trata-se do anjo guardião, trata-se dos bons espíritos que estão sempre nos inspirando para o bem. Se o orgulho os cega, o egoísmo os embota e a má-fé os envolve, a luz sideral não pode atingi-los. Então, se nós rejeitamos essa inspiração com outros interesses, esse amor, essa substância divina não chega em nossos corações, em nossas mentes. Mistério, então, se torna que os desperte a reação forte e dura de suas mesmas ações, como sucedeu ao rico nesta parábola. De tal sorte, aquele outro pedido seu não podia ser satisfeito, conquanto ele o fizesse na melhor intenção, porque a lei não se altera. Seus irmãos não atenderiam à voz de além-túmulo, como não atendiam às Escrituras. O que significa, meu caro ouvinte? Não temos que fazer prosélitos, não temos que obrigar ou convencer quem quer que seja, que entenda o que nós entendemos. O momento é de viver a apropriação da condição da própria convicção, para então termos a oportunidade de aproveitar o nosso tempo. Tais são os muitos e relevantes ensinamentos que, à luz da nova revelação, transparecem deste belo e sugestivo apólogo de Jesus Cristo. Então Jesus falava por parábolas, para que nós pudéssemos encontrar nesses personagens oportunidade de apropriação das nossas personalidades e saber se não estamos vinculados a um deles nesse mesmo procedimento, pois que as consequências já estão apresentadas claramente. Jesus, veladamente, colocou esses ensinamentos através dessas histórias. E hoje nós temos a terceira revelação, a doutrina espírita, os próprios mensageiros celestes, vindo nos trazer os recursos de entendimento para nos apropriarmos claramente desses recursos pedagógicos e torná-los ferramentas em nossas vidas para fazer as melhores escolhas, viver plenamente de consciência tranquila, realizando todo o bem que possamos estabelecer em nossas vidas, na oportunidade enquanto estamos a caminho. Então, é uma ideia do mundo espiritual, em que ela se apresenta em subplanos. Os espíritos superiores estão mais elevados, mas porque alcançaram essa condição superior. Os inferiores causaram a própria desdita, porque buscaram a opção dos excessos e da vida material. E chegou o momento, meu caro ouvinte, de você receber a mensagem do Mestre. Mensagem do Mestre. Em verdade vos digo que é mais fácil passar um camelo por um fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Evangelho de Jesus segundo Mateus, capítulo 19, versículo 24. Então, a imagem da dificuldade, pois que de tempos em tempos todos nós nos apropriamos de gêneros de provas que a Terra oferece, porém em tempos diferentes. A maioria prefere as limitações, prefere o esforço contínuo do trabalho, prefere a oportunidade de exercer os desafios para que a matéria não seja reinante
nas mentes, nos corações, desviando-nos dos recursos espirituais que estão ao alcance de todos nós. Então a felicidade está na condição da apropriação necessária da matéria e na consciência tranquila do exercício do bem que se possa realizar. Eis o caminho da libertação de todo o mal para não nos escravizarmos nos sentidos, meu caro ouvinte. Um grande abraço e até o próximo programa. Você ouviu o programa Obras de Pedro de Camargo. Produção e apresentação Moisés Santos.